Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cronicast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Bom dia, Boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo. eu sou Cedson Cabral. Eu sou o Paulo Vitor Delmindo. E eu sou o Cleber Maronese. Somos estudantes de teatro da Universidade Federal de Uberlândia. E também atuamos em outras áreas da arte. Juntos, formamos o Coletivo OU. E esse é o seu podcast sobre crônicas. Durante essa série, nós vamos abordar 9 tipos de crônicas a partir de uma leitura dramatizada. Com algumas discussões sobre como esses textos se relacionam com os tempos atuais e as reflexões que podemos tirar deles. Para esse episódio, vamos começar a entender um pouco sobre crônicas. Ela é um gênero textual jornalístico, que é muito popular no nosso dia a dia, porque é fácil de encontrar em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto costuma abordar fatos do nosso cotidiano. Questões comuns com as quais qualquer um pode se identificar. E por terem tantas possibilidades de temas, assuntos, elas são divididas em vários tipos. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica narrativa. A última crônica, Fernando Sabino. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco e do irrisório, no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nessa perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos, que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção de bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio,
a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Ai, gente, realmente, né? É uma crônica muito bonita. Traz essa reflexão que o mais belo da vida tá no simples, né? No sorriso. E pra vocês, meninos, o que pega vocês nessa crônica? Eu acho que é justamente isso mesmo, de falar de um fato assim do cotidiano que ninguém costuma observar, sabe? Mas que para um escritor, para um autor, aquilo serve como fonte de inspiração, né? Ele estava, por exemplo, sem inspiração nenhuma, e um simples sorriso, uma simples situação familiar trouxe a ele uma ideia assim para um texto como esse. Com certeza, e isso quer dizer muito sobre o gênero, né? Realmente. Eu acho que é muito sobre a essência das crônicas, especificamente esse texto mostra muito isso, né? Como é a construção de tudo isso. É que a crônica é isso, né? Pegar um fato cotidiano que acontece todos os dias na minha casa ou num coletivo e transformar isso em texto, colocar no papel e fica bonito demais, né? Pelo menos nessa narrativa que a gente viu, o Fernando Sabino realmente conseguiu trazer essa delicadeza de uma fatia de bolo, trazer essa felicidade para essa família, né? Eu acho que esse texto é realmente o melhor exemplo que a gente poderia ter assim no primeiro episódio para mostrar para vocês o que é uma crônica e como ela transforma mesmo isso do nosso cotidiano. E não só o nosso cotidiano, tem muito autor que escreve sobre o próprio cotidiano, né? Talvez aquela realidade que a gente não conhece, mas que ele vive todos os dias e transforma isso em texto. E histórias do passado, cotidiano de povos antigos, né? Tem crônicas sobre o período do Império Brasileiro. Então, assim, a gente passa a conhecer o cotidiano de quem viveu há muito tempo antes da gente, a partir das crônicas. Pois é, e aí nessa também a gente ainda fica em dúvida, será que realmente aconteceu isso? Será que ele entrou num botequim, viu essas pessoas, esse homem sorriu para ele, e ele realmente estava nessa busca de escrever uma crônica e, enfim, isso passa na nossa cabeça. Realmente fica na nossa cabeça isso, né? Porque eu acho que, assim, ele falou do processo de escrita dele. Então a gente fica imaginando, será que ele estava realmente passando por aquilo? Ou ele viu aquela situação familiar, usou como inspiração, mas fantasiou, usou um pouco de recurso criativo em cima disso. Ou ele estava realmente relatando uma situação que ele viveu, né? E isso dele falar da escrita é um recurso da metalinguagem. A gente pode perceber que ele mostrou pra gente um pouco do processo criativo dele, de como é escrever uma crônica, de como é ir atrás de assuntos, de como é estar procurando algum fato para poder narrar. E aí tem alguns trechos no texto que a gente pode perceber bem isso. Ele fala assim: lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ele está falando como que é o processo. Ele olha para fora. Ele sai desse olhar de estar vivendo ali, ele passa a ser o observador daquela situação. Ele é uma terceira pessoa naquilo tudo que está acontecendo. Que aí entra esse narrador-personagem, né? Que ele não deixa em momento nenhum do texto de ser personagem de fato, mas muda esse foco. Tem um trecho que... deixa eu ler aqui pra vocês. Quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Que a gente consegue observar isso, né? Isso tá na estrutura do texto também, né? Os parágrafos, eles se organizam nessa forma, assim, da passagem dele de personagem a sair um pouco dessa narração do que ele está fazendo e entrar no papel do observador. Então, no primeiro parágrafo, ele fala: entro no botequim, vejo uma família, ele está narrando ações dele. Depois ele passa a falar o pai, a mãe,
a criança, tá falando de outras pessoas, em todos os 3 parágrafos do meio. E lá no último parágrafo ele volta a falar dele, né? Que é quando ele fala assim, eu queria que fosse a minha última crônica. Então ele volta a falar do processo de escrita dele e volta a ser o personagem da história, o personagem principal. Sim, e também tem um lance muito legal da crônica, que é como se a gente pegasse o autor e ele olhasse pelo buraco da fechadura e expandisse tudo pra gente, explicando realmente, narrando tudo que tá acontecendo por ali, sabe? Exatamente, a crônica narrativa, né? Narrativa, O papel, com certeza. esse tipo de crônica traz muito isso, a gente conseguir ver tudo pelos mínimos detalhes. Mas eu, pessoalmente, quando eu li, teve alguns trechos, algumas frases específicas que me pegaram negativamente nesse texto. Aí eu fui pesquisar para ver se mais alguém já tinha pensado também sobre isso, e eu achei um artigo da Rita de Cássia Santos, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aí nesse material ela faz algumas análises sobre alguns textos, e sobre esse especificamente eu concordo muito, porque ela vai dizer que nessa crônica contemporânea ainda existe muitos sinais de constrangimento, né, que vai refletir no corpo negro, em específico, nesse caso, numa família constituída. A frase que mais me pega é, abre aspas, ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, fecha aspas. Que nessa primeira leitura vai passar despercebido, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, refletindo um pouco, por que ele vai especificar casal de pretos? Qual que é a relevância da cor de pele dessa família nessa crônica? Porque se fosse uma crônica descritiva, talvez até justificasse detalhar a cor da pele, sem nenhuma outra intenção, só para poder descrever a cena mesmo. Mas nessa não. Aí eu fui entender que com preto ele quer dizer pobre, porque essa era e é, infelizmente, ainda uma realidade do Brasil, né? O corpo preto ainda é escrachadamente relacionado à pobreza. Até por imaginário coletivo que vem sendo formado desde o roubo ou descoberta do Brasil, né? E como diz Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E aí no artigo ela fala sobre outras frases, outros termos, e no final da análise ela vai dizer que apesar de todos esses termos utilizados que vão depreciar esses personagens, como por exemplo, abre aspas, a filha aguarda, atenta também, como um animalzinho, que tem essa tentativa de aproximar a atitude da criança a de um animal, algo primitivo, né? Mas aí ela vai dizer que lá no final que tem talvez uma tentativa de autoafirmação do negro. E que talvez a gente pode começar a vislumbrar uma possível positividade nas escolhas desses termos nesse texto. Mas é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Chronicast. Esperamos muito, muito, muito que vocês tenham gostado. No próximo episódio falaremos sobre a crônica descritiva e algumas características sobre a escrita desse tipo de texto. Até lá, segue a gente no Instagram, @coletivoou. E também no YouTube, Spotify. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!